Sí, yo tengo ahí la botella. Vale. Amados irmãos e irmãs, temos estado juntos já há alguns anos. Amados hermanos y hermanas, hemos estado juntos ya hace algunos años. E o que acabamos de ouvir de nosso irmão Christian, Lo que acabamos de oír de nuestro hermano Cristian realmente há uma alta expectativa. realmente es una alta expectativa. Como nós conhecemos tantas assembleias no Brasil e em outros países, Como nosotros conocemos tantas asambleas en el Brasil y otros países, queira o Senhor que essa mesma expectativa que nosso irmão demonstrou fosse realidade em todas elas. quiera el Señor que esa misma expectativa que el hermano demostró fuera realidad en todas ellas. Amados irmãos, não importa, na verdade, quem é a pessoa que está buscando servir com a palavra. Hermanos, realmente no importa cuál sea la persona que está buscando aquí servir con la palabra, Desde que ela tenha um caráter adequado e seja realmente um servo ou uma serva do Senhor. siempre y cuando tenga un carácter adecuado y sea un siervo o una sierva del Señor. Mas o que importa foi o que nosso irmão Christian disse. Pero lo que importa es lo que nuestro hermano Cristian dijo. Queremos ouvir o Senhor. Queremos oír al Señor. Queremos receber a palavra do Senhor nos nossos corações. Queremos recibir la palabra del Señor en nuestros corazones. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, ele louva aquela assembleia que ele amava tanto. él alaba aquella asamblea que amaba tanto. E diz que eles ouviram a palavra deles, de Paulo e dos seus cooperadores, Y dice que ellos oyeron la palabra de Pablo y de sus cooperadores, não como palavra de homens, no como palabra de hombres, mas como em verdade é sino como en verdad es a palavra de Deus. la palabra de Dios. E o versículo segue assim: Y el versículo sigue así. a qual está operando eficazmente em vós os que credes. La cual está operando eficazmente en vosotros los que creéis. Veja essa expressão final. Mira esa expresión A final. palavra de Deus. La palabra de Dios, Acolhida, então, no coração, acogida entonces en el como corazón, palavra de Deus e não de homens. como palabra de Dios y no de hombres. Qual é o resultado? ¿Cuál es el resultado? Operando em vós eficazmente. Operando en vosotros eficazmente. Em vós outros que credes. En vosotros que creéis. O autor de Hebreus, no capítulo 4, El autor de Hebreos en capítulo 4, se referindo àquela geração do deserto que não creu, refiriéndose a aquella generación del desierto que no creyó, ouviram a palavra oyeron la palabra durante 40 anos. durante 40 años, Mas os seus cadáveres caíram prostrados no deserto. pero sus cadáveres cayeron postrados en el desierto. Por quê? ¿Por qué? Hebreus 4, 2 vai dizer: Hebreos 4:2 va a decir, a palavra que ouviram não lhes aproveitou. la palabra que oyeron no les aprovechó. Por quê? ¿Por qué? Porque não era a palavra de Deus? Porque no era la palabra de Dios. O mesmo capítulo 4, verso 12, El mismo capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. E Moisés era um porta-voz de Deus. Y Moisés era un portavoz de Dios. Então eles ouviram a palavra de Deus. Entonces ellos oyeron la palabra de Dios, Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. pero la palabra que oyeron no les aprovechó. E por quê? ¿Y por qué? Porque não foi acompanhada ou misturada com a fé naqueles que ouviram. Porque no fue acompañada o mezclada con la fe en aquellos que la oían. Essencialmente falando, a palavra fé na Bíblia Esencialmente hablando, la palabra fe en la Biblia significa união com. significa unión con. Crer no Senhor Jesus Creer en el Señor Jesús significa estar unido a Ele. significa estar unidos a Él. Cristo em nós, nós em Cristo. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Vida de união com Cristo. Vida de unión con Cristo. Esse é o tema do livro de Ruth. Ese es el tema del libro de Ruth. Creio que para esse tempo, essa realmente foi a carga que o Senhor tem colocado em meu coração. Creo que para este tiempo es la carga que el Señor puso en mi corazón. O que é uma vida de união com Cristo? ¿Qué es una vida de unión con Qual é o Cristo? significado dessa vida? ¿Cuál es el significado de esa vida? Quais as implicações dessa vida de união com Cristo? ¿Cuáles son las implicaciones de esa vida de unión con Cristo? Então, esse maravilhoso livro, Entonces, ese maravilloso libro, sem dúvida um livro de amor, sin duda un libro de amor, 4 capítulos apenas, 4 capítulos solo, parte de um ponto onde Ruth era uma estranha, uma moabita, parte de un punto en que Ruth era una extraña, una moabita, e termina no capítulo 4, Ruth como a esposa de Boaz.
Y termina en el capítulo 4 siendo Ruth la esposa de Boaz, uma estrangeira, una extranjera, fora da aliança, fuera de la alianza, uma moabita. una moabita. Moab na Bíblia é uma figura da carne. Moab en la Biblia es una figura de la carne. Todos nós andávamos segundo a carne, Todos nosotros andábamos según la carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Efésios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Mas como essa história terminou? Pero ¿cómo terminó esa historia? Sem dúvida, Boaz é uma figura de Cristo. Sin duda, Boaz es una figura de Cristo. E o livro termina com essa maravilhosa união. Y el libro termina con esa maravillosa unión. Essa moabita estrangeira Esa moabita extranjera agora é a esposa de Boaz. ahora es la esposa de Boaz. Então, o tema do livro é vida de união com Cristo. Entonces el tema del libro es vida de unión con Que o Senhor nos Cristo. ajude nesses dias que teremos juntos de comunhão na palavra. Que el Señor nos ayude en estos días que tendremos juntos de comunión en la palabra. Como também disse nosso irmão, Como también dijo nuestro hermano, caiam mais escamas dos nossos olhos, que caigan las escamas de nuestros ojos para que possamos ver com mais clareza. para que podamos ver con más claridad. Nós somos do Senhor. Nosotros somos del Señor. Nada nos arrebatará das suas mãos. Nada nos arrebatará de sus O manos. Senhor também é nosso. El Señor también es nuestro. Mas qual é o propósito de Deus ao nos chamar? Pero ¿cuál es el propósito de Dios al llamarnos? Formar Cristo em nós. Formar a Cristo en nosotros. Essa é uma outra palavra para dizer o seguinte: Esa es otra manera para decir lo siguiente. quando o Senhor nos chamou, o nosso caráter não era adequado. Cuando el Señor nos llamó, nuestro carácter no era adecuado. Tanta coisa havia em nós que não era adequada. Tanta cosa había en nosotros que no era adecuada. Na verdade, essencialmente falando, nada em nós era adequado. En realidad, esencialmente hablando, nada en nosotros era adecuado. Mesmo que tivéssemos uma boa educação, um bom entendimento intelectual. Aunque tuviéramos una buena educación, una buena comprensión intelectual. Então, quando o Senhor nos chamou, Entonces, cuando el Señor nos o llamó, alvo do Senhor é formar Cristo em nós. la meta del Señor es formar a Cristo en nosotros. Vamos, desde o início, reposicionar esse alvo nos nossos corações. Vamos desde el principio a reposicionar esa meta en nuestros corazones. Colossenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Cristo em vós. Cristo en vosotros. Em outras palavras, En otras palabras, Cristo formado em vós. Cristo formado en vosotros. A esperança da glória. La esperanza de gloria. Ele é o resplendor da glória. Él es el resplandor de la Qual gloria. é a esperança que nós possamos ser como Ele? ¿Cuál es nuestra esperanza de que nosotros podamos ser como Él? É na medida em que o Espírito Santo encontrar caminho para trabalhar o caráter de Cristo em nós. Es en la medida en que el Espíritu Santo encuentre camino para trabajar el carácter de Cristo en Então, nosotros. Cristo em vós. Entonces, Cristo en A vosotros. esperança da La glória. esperanza de Da gloria. mesma maneira, Paulo em Gálatas 4, 19, De la misma manera, Pablo en Gálatas 4:19 ele se refere a esses Gálatas que também o amavam. se refiere a esos Gálatas a los que también él amaba. Ele disse que pregou o evangelho a eles, que eles viram Cristo como que crucificado. Él predicó el Evangelio a ellos diciendo que vieron a Cristo como crucificado. Tal foi a clareza do evangelho que Paulo pregou a eles. Tal fue la claridad del Evangelio que les predicó. Mas eles então começaram a se desviar de Cristo, Pero entonces ellos empezaron a desviarse de se Cristo. distraírem de Cristo, Se distrayeron de Cristo. até com as coisas boas que Cristo dá. Hasta incluso con las cosas buenas que Cristo da. E esse é um perigo imenso. Y eso es un peligro inmenso. Distraído de Cristo com as coisas que Cristo dá. Distraídos de Cristo con las cosas que Cristo da. Como um papai ou uma mamãe que dá um presente para o filho, um brinquedo, e o filho se esquece do pai por causa do brinquedo. Es como un papá o una mamá que le dan un regalo al niño y el niño se olvida de sus padres. Então, Com ele ele. escreve a esses Gálatas: Entonces él escribe a esos Gálatas: Meus filhinhos, hijitos míos, por quem eu sofro de novo as dores de parto. por quienes sufro de nuevo dolores de parto. Ele já havia sofrido uma vez. Él ya habría sufrido una Quando ele vez, pregou o evangelho em meio de muita luta. porque él predicó el Evangelio en medio de mucha lucha. Havia muitos judaizantes ali que estavam contrariando o que Paulo pregava. Había muchos judaizantes allí que estaban contradiciendo lo que Pablo predicaba. Mas pela operação do Espírito Santo, Pero por la operación del Espíritu Santo, muitos creram. muchos creyeron. Então, as igrejas da Galácia. Entonces las iglesias de Galacia Mas agora eles estavam se distraindo de Cristo.
pero ahora se estaban distrayendo de Cristo. Veja isso, amado irmão e irmã. Mira eso, amado hermano y Eles hermana. eram de Cristo, Ellos eran de Cristo, pertenciam a Cristo, pertenecían a Cristo, tinham a vida eterna que Cristo dá gratuitamente. tenían la vida eterna que Cristo da gratuitamente. Você se lembra das palavras de João? Recuerda las palabras de Juan, Registrando as palavras do Senhor. registrando las palabras del Minhas Señor. ovelhas ouvem a minha voz. Mis ovejas oyen mi voz, Não seguem voz de estranho. no siguen la voz de los Ninguém extraños. as arrebata de minhas mãos. Nadie las arrebata de mi Eu mano. lhes dou vida eterna. Yo les doy vida Mas o eterna. que é necessário para essas ovelhas? Pero ¿qué es necesario para esas Que elas ovejas? mantenham sempre os seus ouvidos aguçados. Que ellos Afinados. mantengan sus oídos afinados. Por quê? ¿Por qué? Porque facilmente nos distraímos de Cristo. Porque fácilmente nos distraemos de Até mesmo Cristo. com as coisas de Cristo. Hasta incluso con las cosas de Com as Cristo, bênçãos de Cristo. con las bendiciones de As que Cristo, não são o próprio Cristo. las que no son el mismo Cristo. Então, meus filhinhos, Entonces, hijitos míos, porque eu sofro de novo dores de parto. por quien sufro de nuevo dolores de parto. Muito impressionante Paulo se comparar com uma mamãe que está para gerar um filho, né? Muy impresionante que Pablo se compare con una mamá que está a punto de engendrar un hijo. Então ele diz, sofro essas dores de parto, Entonces dice, sufro esos dolores de parto. veja o motivo, Mira el motivo. até que Cristo seja formado em vós. Ese es el motivo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eles não eram de Cristo, Ellos no eran de Cristo, Cristo também não era deles, Cristo no era también de mas ellos, qual era a necessidade deles? pero ¿cuál era su necesidad? Cristo formado em vós. Cristo formado en Vamos vosotros. guardar isso desde o início nos nossos corações. Vamos a guardar esto desde el principio en nuestros corazones. Isso é vida de união com Cristo. Eso es vida de unión con Não Cristo. basta apenas pertencer a Cristo. No basta solo pertenecer a Cristo. Vida de união com Cristo. Vida de unión con Cristo. O que é necessário para isso? ¿Y qué es necesario para eso? Vamos concluir essa introdução com esse pequeno panorama. Vamos a concluir esta introducción con este panorama. O mesmo Paulo vai nos ajudar. El mismo Pablo nos va a ayudar, Escrevendo agora aos Colossenses, escribiendo ahora a los Colosenses, capítulo 3, verso 16. capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo. Veja isso, amado irmão. Mira eso, amado hermano. Se os nossos corações não são um depósito adequado para a palavra do Senhor, Si nuestros corazones no son un depósito adecuado para la palabra del Señor, Cristo não poderá ser formado em nós. Cristo no podrá ser formado en nosotros. Porque quem é que vai formar Cristo em nós? Porque ¿quién es el que va a formar a Cristo en Só nosotros? tem uma resposta. Solo hay una respuesta. É o Espírito Santo. Es el Espíritu Santo. Ele foi enviado para morar nos santos Él fue enviado para morar en los com santos, um único objetivo: con un único objetivo: formar o caráter de Cristo em nós. formar el carácter de Cristo en Mas nosotros. isso só pode acontecer Pero eso solo puede ocurrir se o nosso coração for um depósito para a palavra de Deus. si nuestro corazón fuera un depósito para la palabra de Dios. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo. E então ele segue: exortai-vos, instruí-vos. Entonces Él continúa: exhortaos, instruíos. Você vê? ¿Ves? Ele deixou o âmbito agora individual e passou para o âmbito da Assembleia. Él dejó el ámbito individual y pasó al ámbito de la asamblea. Uma Assembleia do Senhor não irá chegar a lugar nenhum Una asamblea del Señor no llegará a ningún lugar se irmãos e irmãs não tiverem corações que sejam depósitos para a palavra de Deus. si hermanos y hermanas no tuvieran un corazón que fuera un depósito para la palabra del Então Señor. habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Entonces, habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo. Nosso Senhor, novamente, João registra isso. Nuestro Señor, nuevamente, y lo registra Juan, João capítulo 6, Juan capítulo 6, nosso Senhor disse assim: dice así el Señor: as palavras que eu vos tenho dito las palabras que yo os he dicho são espírito e são vida. son espíritu y son vida. Então, se elas forem guardadas nos nossos corações, Entonces, si ellas fueran guardadas en nuestros João corazones, capítulo 6, verso 63. Juan capítulo 6, versículo 63, Essa palavra guardada no coração, esa palabra guardada en nuestro corazón, ela em si mesma é viva e eficaz. ella en sí misma es viva y eficaz, Ela é poderosa para salvar as nossas almas. es poderosa para salvar nuestras almas. E essa é uma expressão de Tiago. Y esa es una expresión de Santiago. Tiago 1:21. Santiago 1:21. Acolhei com mansidão a palavra, Acoged con mansedumbre la palabra, que em vós é implantada, que es implantada en vosotros, porque ela é poderosa porque ella es para poderosa salvar as vossas almas. para salvar vuestras almas. Então, os irmãos veem a importância disso. Entonces los hermanos ven la importancia de eso. Nós não estamos em um clube, Nosotros no estamos en un club, como disse nosso querido irmão. como dijo nuestro querido hermano. Nós não estamos buscar ouvir astros, popstar. No estamos para escuchar
estrellas, Estrellas. pop. O que nós queremos? ¿Qué es lo que O queremos? que nós queremos juntos? ¿Qué queremos juntos? Seja no tempo em que a palavra é compartilhada, seja nos tempos de comunhão. Sea en el tiempo que la palabra es compartida o sea en los tiempos de comunión. Queremos ouvir ao Senhor em nossos corações. Queremos oír al Señor en nuestros corazones. Porque sua palavra é suficiente em si mesmo. Porque su palabra es suficiente en sí Mas misma. nós temos uma responsabilidade. Pero nosotros tenemos la responsabilidad. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acoged con mansedumbre la palabra implantada en vosotros. Então que o Senhor nos ajude nisso. Entonces, que el Señor nos ayude en eso. Vamos então abrir o livro de Ruth. Vamos a abrir entonces el libro de Ruth. Na verdade, inicialmente precisamos abrir o livro de Juízes, En realidad, primero necesitamos abrir el libro de Jueces, imediatamente anterior a Ruth. inmediatamente anterior a Ruth. Juízes, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Vamos voltar nossa atenção para as nossas Bíblias com Vamos a bastante cuidado. volver nuestra atención a nuestras Biblias con mucho cuidado. Juízes, capítulo 2, Jueces, capítulo 2, verso 16. versículo 16, E leamos até o verso 19. hasta el versículo 19. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Entonces el Señor levantó jueces que los librasen de la mano de los que los saqueaban. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram, e depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como ele. Pero tampoco escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían tras otros dioses a los cuales adoraban. Se apartaron pronto del camino por el que habían andado sus padres, quienes habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos no lo hicieron así. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se conmovía ante sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Finalmente, o verso 19. Finalmente el versículo 19. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pero acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirles y para postrarse ante ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Então, o quadro aqui é muito claro. Entonces el cuadro aquí es muy claro. Nós vamos ler mais 2 ou 3 versículos. Vamos a ver 2 o 3 versículos Mas o más. que é importante aqui? Pero ¿qué es lo importante aquí? Primeiro, Primero, o período dos juízes, o período em que julgavam os juízes, el periodo en el que juzgaban los jueces foi o período mais negro da história de Israel. fue el periodo más negro de la historia de O Israel, período mais trevoso. el periodo de más O período tinieblas, de maior obstinação daquele povo contra o Senhor. el periodo de mayor obstinación de aquel pueblo contra el Señor. Há um exemplo em Juízes capítulo 17, Hay un ejemplo en Jueces 17, que um homem chamado Mica, da tribo de Efraim, que un hombre llamado Mica de la tribu de Efraín, ele chegou ao ponto de ter uma casa de deuses, él llegó al punto de tener una casa de ou dioses, seja, uma idolatria ao extremo, o sea, una idolatría hasta el extremo, sendo que este era o povo da aliança de Deus. siendo que este era el pueblo de la alianza de Dios, Mica e a casa dos deuses. Mica y la casa de los dioses. Capítulo 17 de Juízes. Capítulo 17 de É uma Jueces. ilustração perfeita desse tempo em que esse povo viveu. Es una ilustración perfecta de ese tiempo en que ese pueblo vivió. Mas veja a imensa misericórdia de aliança do Senhor para com eles. Pero mira la inmensa misericordia del Señor para con ellos. Em meio a toda essa prostituição espiritual, En medio de toda esa prostitución espiritual, muitos deuses, muchos dioses, o Senhor levantava um juiz. el Señor levantaba un juez. E o que acontecia? ¿Y qué ocurría? Esse juiz era como um restaurador espiritual de Israel. Ese juez era como un restaurador espiritual de Israel. Mas como naquele tempo o povo da aliança de Deus também era uma questão de realidade geográfica e nacional,
Pero ou como, políticas, se quisermos colocar assim, como aquel tiempo, el caso de Israel era una realidad política y social e nacional, y nacional, era uma nação, a nação de Israel. era la nación de E Israel, Deus tinha aliança com esta nação, y Dios tenía alianza con esa para que nación essa nação fosse o seu testemunho para toda a terra. para que esa nación fuera su testimonio para Nós toda la sabemos o que tierra. aconteceu. ¿Sabemos lo que ocurrió? Eles se perderam totalmente. Ellos se perdieron totalmente. Eles crucificaram o Senhor. Ellos crucificaron al Señor, Não reconheceram o Messias. no reconocieron al E Mesías disseram que o seu sangue caia sobre nós. y dijeron que su sangre caiga sobre E desde nosotros. então até os dias de hoje, eles estão apartados do Senhor. Y desde entonces hasta hoy ellos están apartados del Señor. Metade da nação de Israel se confessa ateia. La mitad de la nación de Israel se confiesa atea. Essa é a realidade deles ainda. Esa es su realidad aún. Então, quando no tempo dos juízes, Entonces, cuando el tiempo de los jueces, essa realidade foi vivida até o fim, esa realidad fue hasta el extremo. a misericórdia do Deus da aliança continuava sobre eles, La misericordia del Dios de la alianza continuaba sobre ellos, como continua até hoje. como continúa hasta hoy. Mas eles ainda não veem o Senhor. Pero ellos aún no ven al Então o Señor. Senhor levantava um juiz, Entonces el Señor levantaba un aquele juez, juiz julgava no meio do povo, aquel juez juzgaba en medio del pueblo, restaurava até certo ponto a vida espiritual daquele povo, da nação de Israel. restauraba hasta un cierto punto la vida espiritual de Israel. Então o que acontecia? ¿Y qué ocurría? Eles caíam novamente. Ellos volvían a caer otra vez. Então o livro de Juízes, a história é de altos e baixos. Altos e baixos. Entonces el libro de jueces es un libro de altos y bajos, altos y bajos. Então quando o Senhor levantava um juiz, Entonces cuando el Señor levantaba un juez, eles se arrependiam, ellos se arrepentían depois de um período de apostasia. después de un periodo de apostasía. Então nós temos um ciclo assim. Entonces tenemos un ciclo así. Primeiro, apostasia. Primero apostasía, Nós lemos aí em Juízes 2. lo hemos leído ahí en Jueces 2. Eles deixavam o Senhor, Ellos dejaban al Señor, adoravam outros deuses. adoraban a otros dioses. Apostasia. O Apostasía. Senhor levantava um El juiz, Señor levantaba un juez, eles se arrependiam. se arrepentían, O Senhor os restaurava el Señor los restauraba e finalmente eles caíam novamente. y finalmente volvían a caer otra vez. Então vamos guardar esse ciclo aí. Entonces vamos a guardar ese ciclo ahí. Apostasia, Apostasía, então o Senhor levanta um juiz, el Señor levanta un juez, arrependimento, arrepentimiento, restauração, restauración, apostasia novamente. apostasía otra vez. Isso aconteceu muitas vezes no livro de Juízes. Y eso ocurrió muchas veces en el libro de Esse jueces. é o cenário. Ese es el Vamos ler escenario. mais 2 ou 3 versículos aqui em Juízes Vamos a leer 2 o 3 versículos más aquí en jueces. e vamos entender por que estamos fazendo isso. Y vamos a entender por qué estamos haciendo esto. Capítulo 18 de Juízes, Capítulo 18 de jueces, versículo 1. versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Capítulo 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel. En aquellos días cuando no había rey en Israel. Preste atenção. Presta atención. Essa expressão clara da teocracia não era uma realidade entre eles. Esa expresión clara de la teocracia no era una realidad clara entre O ellos. Senhor realmente não encabeçava esse povo de maneira teocrática, governando a eles. Realmente el Señor no encabezaba a ese pueblo gobernando sobre ellos. Ele levantava juízes, Levantaba jueces, dava sabedoria a esses juízes pelo Espírito, daba sabiduría a esos jueces por el Espíritu, eles se arrependiam, eram restaurados e caíam novamente. se arrepentían, eran restaurados y caían E nuevamente. finalmente, olha o último versículo de Juízes. Y finalmente mira el último versículo de jueces, O último versículo do livro de Juízes. el último versículo del libro de jueces. Capítulo 21, verso 25. Capítulo 21, versículo 25. Aqui nós temos o resumo de tudo. Aquí tenemos el resumen de todo. Mais uma vez aquela frase. Una vez más, esa frase. Naqueles dias não havia rei em Israel. En aquellos días no había rey en Israel. E aqui está essa questão terrível. Y aquí está esa cuestión terrible. Cada fazia o que achava mais reto. Y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Por um lado, essa frase parece tão boa. Por un lado, esa frase parece tan buena. Não está dizendo que cada fazia a impiedade que poderia fazer. No está diciendo que cada uno hacía la impiedad que podría hacer. Cada fazia o que achava mais reto. Cada uno hacía lo que le parecía más recto. Então, uma expressão muito clara de que não havia governo do Senhor sobre eles. Entonces, es una expresión muy clara de que no había un gobierno del Señor sobre O que eu ellos. penso ser reto, o que eu acho que é reto, isso eu vou fazer.
Lo que yo creo que es recto, eso es lo que voy a hacer. E esse foi o período mais negro da história de Israel. Y ese fue el periodo más negro de la historia de Israel. Vamos seguir. Vamos a seguir. Veja o primeiro versículo de Ruth, Mira el primer versículo de Ruth, que é o nosso tema principal para esses dias. que es nuestro tema principal para estos días. Vida de união com Cristo. Vida de unión con Cristo. Versículo 1 do capítulo 1. Versículo 1 del capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Por isso nós precisamos do panorama que nós lemos no livro de Juízes. Por eso necesitábamos hacer ese panorama del libro de los jueces. Porque toda essa maravilhosa história de Ruth com Boaz, tipificando Cristo e a igreja, Porque toda esa maravillosa historia de Ruth con Boaz, tipificando Cristo y la iglesia, vida de união com Cristo. vida de unión con Cristo. Quando foi que essa história aconteceu? ¿Cuándo fue que esa historia ocurrió? Em meio a uma flagrante apostasia. En medio de una manifiesta apostasía. Vamos pensar um pouco, meus irmãos. Vamos a pensar un poco, hermano. Vamos pensar na cristandade espalhada pelo mundo, Vamos a pensar en la cristiandad extendida por el mundo, pela imensa misericórdia do Senhor. de la inmensa misericordia del Sem Señor. dúvida, há irmãos e irmãs e grupos de comunhão fiéis aqui, ali e acolá. Sin duda hay hermanos y grupos fieles aquí y allá. Penso que nós podemos chamar de remanescente, Creo que podemos llamarlo de un remanente, que amam o Senhor, que aman al que Señor, tem buscado andar de acordo com a luz que tem alcançado. que han buscado andar conforme a la luz que han alcanzado. Graças ao Senhor. Gracias al Se Señor. não fosse assim, Si no fuera así, tudo estaria perdido. todo estaría perdido. Mas o Senhor, na sua imensa bondade, Pero el Señor, en su inmensa bondad, pela ação do Espírito Santo, por la acción del Espíritu como Santo, que Ele sopra frequentemente sobre a sua igreja. que Él sopla frecuentemente sobre su iglesia. Nós todos somos frutos dos despertamentos espirituais do passado. Todos nosotros somos fruto de los despertares espirituales del pasado. Nenhum de nós estaria aqui Ninguno de nosotros estaría aquí sem aqueles avivamentos espirituais do passado. sin aquellos avivamientos O espirituales del Espírito pasado. Santo soprando de novo alento de vida sobre a igreja. El Espíritu Santo soplando de nuevo un aliento de vida sobre su iglesia. Quando que ele fazia isso? ¿Cuándo hacía Él eso? Quando a igreja em geral estava em apostasia. Cuando la iglesia en general estaba en apostasía. Agora, uma pergunta importante. Ahora, una pregunta importante. Quando olhamos o cristianismo atual, em geral, Quando- o que é que nós vemos? Cuando miramos el cristianismo actual en general, ¿qué es lo que vemos? Apostasia. Apostasía. Cristo não é mais o centro. Cristo no es más el centro. Não sei como as coisas acontecem aqui na Espanha, No sé cómo ocurre aquí en España, mas sabe o que tem acontecido no Brasil? pero ¿sabes qué ha ocurrido en De Brasil? uma maneira avassaladora. De una manera avasalladora. Muitos e muitos e muitos templos, assim chamados, Muchos y muchos templos así llamados, eles estão sendo pintados de preto, todas as suas paredes e teto, ellos están pintando las paredes y el techo de negro e colocando luzes de palco, y colocando luces como focos como de discoteca, ¿no? De escenario. e aqueles músicos fazem as suas performances musicais, Y allí los músicos hacen su show allí, todos com ritmos do mundo, todos con ritmos del mundo, cantando letras que não dizem nada. cantando letras que no dicen nada. Apostasia. Apostasía. Cristo não é o centro. Cristo no es el centro. Cristo não é visto. Cristo no es visto. Cristo não é adorado. Cristo no es adorado. Nessas realidades, En esas realidades, quando olhamos para os jovens, cuando miramos a los jóvenes, estão totalmente afastados de Cristo. están totalmente apartados de Eles vão Cristo. para esses locais de reunião como se fossem a boate deles, a casa de shows deles. Cuando ellos van a esos lugares de reunión, es como si ellos fueran a una discoteca. Não há nenhuma diferença. No hay ninguna diferencia. Ali eles se distraem, Allí se distraen, ali há de tudo para se comprar. allí hay para comprar de todo. Em alguns lugares há bebidas. En algunos lugares hay incluso bebidas. Apostasia. Apostasía. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, qual é a intenção do Senhor nesses dias de apostasia? ¿cuál es la intención del Señor en estos días de Bendito apostasía? seja o Senhor pela sua misericórdia, Bendito sea el Señor por su misericordia, pela sua compaixão. por su compasión. Ele é Deus de aliança. Él es Dios de Ele alianza. ama o seu povo. Él ama a su pueblo. Qual é o desejo do Senhor? ¿Cuál es el deseo del Señor? Soprar alento de vida novamente. Soplar un aliento de vida Mas nuevamente. aqui há uma grande questão. Pero aquí hay una gran cuestión. Em meio a toda essa cristandade que professa o nome do Senhor, En medio de toda esa cristiandad que profesa el nombre del Señor, infelizmente, infelizmente, há muitos não convertidos. hay muchos no convertidos. Apenas professam o nome do Senhor. Solamente profesan el nombre del Señor. Como eles podem ser
avivados se eles nem foram regenerados? ¿Cómo pueden ser avivados si ni siquiera fueron regenerados? Nem mesmo nasceram de novo. Ni siquiera nacieron de nuevo. Ou seja, é um contexto estranho à realidade da igreja. O sea, es un contexto extraño a la realidad de la A iglesia. necessidade para essas pessoas é nascer de novo, La necesidad para esas personas es nacer de nuevo, receber o Espírito Santo recibir el Espíritu Santo e compreenderem que são uma nova criatura. y comprender que son una nueva criatura. Então essa é uma realidade à parte. Esa es una realidad aparte. Mas há aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor, Pero hay aquellos que verdaderamente conocen al Señor, professam o nome do Senhor, profesan el nombre del se Señor, reúnem ao nome do se Senhor, reúnen en el nombre del Señor, mas estão distraídos de Cristo. pero están distraídos de Cristo. Então é aí que está a atenção primária do nosso Senhor. Entonces ahí es que está la atención primaria de nuestro Señor. Por quê? ¿Por qué? Porque são o seu povo. Porque son su pueblo, São habitados pelo Espírito son Santo. habitados por el Espíritu É a Santo. sua casa. Es su casa. Mas, meus amados irmãos, Pero amados hermanos, assim como na igreja em Laodiceia, así como la iglesia en la Odisea, é a igreja, es la é a iglesia, casa do es Senhor. la casa del Por Señor. isso ele diz, eu estou à porta Por eso Él dice, yo estoy a la puerta e bato. y llamo. É a casa do Senhor. Es la casa del Mas ele está Señor. de fora da casa, Pero Él está fuera de la casa, do lado de fora da casa. del lado de fuera de la E casa. como eles estão lá dentro? ¿Y cómo están ellos ahí dentro? Nós temos tudo. Tenemos todo. Temos palavra, Tenemos temos palabra, conhecimento, tenemos conocimiento, temos o culto. tenemos el culto. Sabe o que o livro de o profeta Oséias disse no capítulo 8 de Oséias? ¿Sabes lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 8? Para sua referência aí. Para tu referencia ahí. Oséias 8:13. Oseas É 8:13. um verso impressionante. Es un versículo impresionante. Oséias está repreendendo o povo Oseas está reprendiendo al pueblo em tempo de apostasia, en tiempo de apostasía, assim como nos nossos dias. así como en nuestros Mas días. olhe com atenção na sua Bíblia. Pero mira con atención tu Biblia. Oséias 8:13. Oseas 8:13. Então, o Senhor disse assim pela boca do profeta: Entonces el Señor dice así por la boca del profeta: Meu povo ama o sacrifício. Mi pueblo ama el Eles sacrificio. amam o sacrifício. A ellos les gusta ofrecer sacrificios. Por isso sacrificam. Por eso sacrifican. O sacrifício naquele tempo era o quê? Sacrificio en aquel tiempo que era Era o culto ao Senhor. el culto al Señor. Como eles cultuavam o Senhor? ¿Cómo le daban culto al Señor? No altar, En el altar, oferecendo sacrifício ao Senhor. ofreciendo sacrificios al O Señor. Senhor os encontrava no altar. El Señor los encontraba en el altar, Figura da cruz, figura do cordeiro, figura de Cristo. figura de la cruz, del Cordero, de Cristo. Amam o sacrifício. Aman los sacrificios, Por isso sacrificam. por eso Então sacrifican. temos uma frase aí terrível na sequência. Entonces tenemos ahí a continuación una frase Porque terrible. eles gostam da carne e a comem. Ellos sacrifican porque les gusta comer carne, Mas o Senhor não os aceita. pero el Señor no los acepta. Não é o que nós vemos aí? ¿No es lo que vemos ahí? Vamos aplicar isso espiritualmente. Vamos a aplicar eso Está tão espiritualmente. claro nessas palavras. Está Aí. tan claro en esas palabras ahí. Por que o povo de Deus cultua a Deus? ¿Por qué el pueblo de Dios le rinde culto a Dios? Por causa de Deus ¿Por causa de ou Dios por causa do próprio culto? o por causa del propio culto? Você vê a diferença? ¿Tú ves la diferencia? O que é que nós amamos no culto? ¿Por qué amamos el culto? Amamos a música? Amamos la música, Amamos nossas próprias orações? amamos nuestras propias oraciones. Sabe o que disse certo irmão certa vez? ¿Sabes qué dijo cierto hermano cierta vez? Que a nossa corrupção, por natureza, é tão profunda Que nuestra corrupción por naturaleza es tan profunda que nós podemos nos apaixonar pela nossa própria voz. que podemos apasionarnos por nuestra propia voz. Compreendeu o que ele quis dizer? ¿Comprende lo que quiso decir? Amam o sacrifício, Aman el por sacrificio, isso sacrificam. por eso sacrifican. Amam a música, por isso tocam música. Aman la música, por eso hacen música. Amam o sacrifício, por isso sacrificam. Aman el sacrificio, por eso sacrifican. Comem a carne, Comen la carne, mas o Senhor não os aceita. pero el Señor no los acepta. Olha o mesmo princípio no Velho Testamento, no livro de Êxodo. Mira el mismo principio en el libro de Éxodo. Havia um incenso muito especial, que tinha uma composição especial, que era feito para ser queimado para o Senhor. Había un incienso muy especial que tenía una composición muy especial que era para ofrecerlo al Señor. O Senhor deixou claro para Moisés qual seria a composição desse incenso aromático sagrado. El Señor le dejó muy claro a Moisés cuál era la composición de ese incienso aromático sagrado. Era para ser queimado ao Senhor. Era para ser quemado al Señor. E a instrução lá é a seguinte: Y la instrucción allí es la siguiente. qualquer do povo de Israel, do povo da aliança, Cualquiera del pueblo de Israel, del pueblo de la alianza, figura da igreja, figura de la iglesia, qualquer que fizer um incenso como este, cualquiera que haga un incienso como este para o cheirar, para olerlo, será eliminado do meio do povo.
será eliminado de en medio del O pueblo. mesmo princípio, você vê? El mismo principio, ¿lo ves? Aquele incenso era para ser oferecido ao Senhor. Aquel incienso era para ser ofrecido al Señor. Vamos pensar nisso. Vamos a pensar en eso, hermano. Quando nós nos reunimos, Cuando nosotros nos nós reunimos, estamos oferecendo incenso para as narinas do Senhor, estamos ofreciendo incienso para las narices del ou Señor, nós mesmos estamos aspirando o nosso próprio culto, o nosotros estamos aspirando nuestro propio culto, as palavras, as orações, a música, las palabras, las oraciones, la para música, nossas próprias narinas. para nuestras propias narices. Quão importante é isso, amados irmãos? ¿Cuán importante es eso, amados Então hermanos? aí estamos no livro de Ruth. Entonces ahí estamos en el libro de Ruth. Apostasia. Apostasía. O que aconteceu nesses dias? ¿Qué ocurrió en aquellos días? Os que têm estudado esse livro profundamente Los que han estudiado este libro de Ruth profundamente conseguem muitos dados, tanto históricos quanto espirituais, de muito valor. consiguen muchos datos, tanto históricos como espirituales, de mucho valor. Então vamos lá, nesses primeiros 5 versos do capítulo 1, Entonces vamos a ver los primeros 5 versículos del capítulo com 1, bastante atenção. con mucha atención. A realidade aqui então é: cada um fazia o que achava mais reto. La realidad ahí es, cada uno hacía lo que pensaba que era más recto. Confusão, Confusión, apostasia. Não apostasía. havia nada do governo de Deus. No había nada de gobierno de Dios. Trazendo para as palavras do Novo Testamento, não havia a centralidade de Cristo. Trayéndolo a las palabras del Nuevo Testamento, no había la centralidad de Cristo. Então, no dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Entonces, aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Vamos fazendo pequenas paradas aqui. Vamos haciendo pequeñas paradas. Preste aquí. atenção. Presta atención. Quando o povo da aliança de Deus, que então era, além de uma questão espiritual, também era uma questão nacional, Entonces, en aquel tiempo, el pueblo de Israel, que además de ser una cuestión espiritual, también era una cuestión nacional, era uma nação. era una nación. Então estava envolvida ali as questões sociais, econômicas, políticas, tudo. Entonces, allí estaban implicadas cuestiones sociales, políticas, todo. Então, quando o Senhor estava abençoando esse povo, porque esse povo estava sendo fiel a Ele, Entonces, cuando el Señor estaba bendiciendo a ese pueblo, porque ese pueblo era fiel a Él, você conhece o Velho Testamento, não é? conoces el Antiguo Testamento, Eles ¿no? tinham chuvas a seu tempo. Ellos tenían lluvias a su Não lhes tiempo, faltava chuva. no les faltaba lluvia, Eles tinham colheita a seu tempo. tenían cosecha a su tiempo. Não era assim? ¿No era así? O Senhor os abençoava em todos os aspectos. El Señor los bendecía en todos los Mas quando aspectos. eles eram infiéis ao Senhor, o que o Senhor fazia? Pero cuando ellos eran infieles al Señor, ¿qué hacía el Señor? Há tantos exemplos. Hay tantos ejemplos. Vamos lembrar de um só, o livro de Ageu. Vamos a recordar solo uno en el libro de Ageo, Ageu capítulo 1. Ageo capítulo 1. Quando é dito que aquele povo se ocupava com seus próprios negócios, deixando de lado a casa do Senhor, Cuando allí se dice que el pueblo se ocupaba de sus propios asuntos, dejando de lado la casa del Señor. esses dois livros, Ageu e Zacarias, são tão importantes. Aquellos dos libros de Ageo y Zacarías son tan Quem sabe, importantes. se o Senhor nos conceder uma outra vez, podemos estudar esses livros da restauração. ¿Quién sabe si el Señor nos concede otra vez poder estudiar esos libros de la Livros restauración? para os nossos dias. Libros para nuestros días. Dias de restauração do testemunho do Senhor. Días de restauración del testimonio del Quando Señor. ele se ocupava com suas próprias casas e negócios exclusivamente, Cuando ellos se ocupaban de sus propias casas y negocios exclusivamente, e não na restauração da casa do Senhor, y no en la restauración de la casa del por Señor. isso Ageu foi levantado para profetizar. Por eso Ageo fue levantado para Então é dito profetizar. assim no capítulo 1. Entonces se dice así en el capítulo Que 1, eles habitavam em casas bem forradas ou bem preparadas. que ellos habitaban en casas bien adornadas E a casa de Deus permanecia em ruínas. y la casa de Dios permanecía en ruinas. Então olha o que Ageu diz. Entonces mira lo que dice Ageo. É por isso que o Senhor retém de vós Es por eso que el Señor retiene de vosotros o cereal, o vinho e o azeite. el cereal, el vino y el aceite. Você se lembra? ¿Tú recuerdas? Sabe do que fala o cereal? ¿Sabes de qué habla el cereal? Olha como a Bíblia é maravilhosa. Mira cómo la Biblia es Você maravillosa. vai ter a interpretação de Ageu, capítulo 1, que estamos citando, no Salmo 104, versículo 15. Tú vas a tener la interpretación de Ageo 1 en el Salmo 100, E 4, verso 15. 104, verso 15. Acho que podíamos seguir esse pequeno parêntese aqui com cuidado. Podríamos seguir ese pequeño paréntesis aquí con cuidado. Então, primeiro abra o livro de Ageu. Entonces, primero abrimos el libro de Ageo, Logo antes do livro de Zacarias. está antes del libro de Zacarías. Ageu, Ageo, capítulo 1, capítulo 1, verso 9. versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa,
Eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre ou luta, não é? Caminha, batalha, por causa da sua própria casa. Pero vosotros buscáis mucho y halláis poco, y lo que lleváis a casa de un soplo yo lo hago desaparecer. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos. Porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. E atenção para o versos 10 e 11. Atención para los versículos 10 y 11. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Por eso, por causa vuestra, los cielos retuvieron la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Está vendo? ¿Estás viendo? Eram sinais da bênção de Deus. Eran señales de la Que bendición de agora Dios, eles não tinham mais. que ahora ellos no la tenían E más. finalmente, olha o verso 11. Y finalmente el versículo 11. Eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Además, llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes. Agora, três coisas são mencionadas. Y ahora tres cosas son Sobre o mencionadas. cereal, sobre o vinho e sobre o azeite. Sobre el trigo, sobre el vino nuevo y sobre el aceite. E sobre o que a terra produz. Y sobre todo lo que la tierra Como também produce. sobre todos os homens, os animais e todo o trabalho das mãos. Sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. Vamos sublinhar aí. Vamos a subrayar ahí. Cereal, vinho e azeite. Cereal o trigo, vino y aceite. Preste atenção, por favor. Presta atención, por Agora favor. vamos ao Salmo 104, Ahora vamos al Salmo 104, verso 15. versículo 15. Olha esses elementos mencionados aí. Mira estos elementos mencionados ahí. Salmo 104, versículo 15. Salmo 104, versículo 15. O vinho que alegra o coração do homem. El vino que alegra el corazón del hombre. Então, vinho aqui é apresentado como figura de gozo. Entonces, vino aquí es presentado como figura de gozo, Gozo, alegria. gozo, alegría. O azeite que lhe dá brilho ao rosto. El aceite que hace brillar su rostro. Também o azeite, como figura clara do Espírito Santo. Brilho ao rosto fala de testemunho. Entonces, el aceite como figura del Espíritu Santo brilla el rostro como señal de testimonio. E, finalmente, o pão que lhe sustém as forças. Y finalmente, el pan que sustenta el corazón del hombre o las fuerzas del hombre. Ou o cereal, El cereal, que nós vemos lá em Ageu. que vimos ahí en Ageo. Então, os irmãos estão vendo a tipologia maravilhosa aqui? Entonces, estamos viendo la tipología maravillosa ahí. Vamos recordá-la. Vamos a recordarlo. Quando o Senhor reteve a chuva deles, Cuando el Señor retuvo la lluvia de ellos. por qual motivo? ¿Por qué motivo? Basicamente o mesmo dos dias dos juízes. Básicamente el mismo que en los días de jueces. Se distraíram do Senhor. Se distrayeron del Señor. Se ocuparam com a sua própria casa Se ocuparon con su propia casa e deixaram a casa do Senhor de lado. y dejaron la casa del Señor Então de o lado. Senhor, pela ordem, ele reteve deles o vinho. Entonces, por ese orden, el Señor retuvo de ellos el vino. Vamos trazer a figura para a realidade espiritual. Vamos a traer la figura a la realidad espiritual. Reter o vinho significa vocês não mais terão gozo e alegria. Retener el vino significa vosotros no tendréis más gozo y alegría. Reter o azeite significa Retener el aceite significa não haverá brilho no rosto. no habrá brillo en el Não rostro. haverá testemunho do Senhor. No habrá testimonio del Você lembra Señor. de Moisés quando descia do monte? ¿Recuerdas a Moisés cuando descendía Seu del rosto monte? brilhava. Su rostro brillaba. Testemunho do Senhor. Testimonio del Señor. Então, o azeite, no brilho no rosto, pelo azeite, fala do testemunho do Senhor. Entonces, el brillo en el rostro por el aceite representa el testimonio del Señor. Então, não haverá testemunho do Senhor na sua casa. Entonces, no habrá testimonio del Señor en tu E, casa. finalmente, o cereal ou pão, Y finalmente, el cereal o el pan. o cereal moído, resulta em pão. El cereal molido resulta en Então, pan. eles vão reter o cereal também. Entonces, retener el cereal también. E o pão lhe sustém as forças. Y el pan que sustenta las fuerzas. Então, vocês não terão vigor. Entonces, vosotros no tendréis vigor. Veja, amado. Mira, amado hermano. Vamos voltar ao livro de Ruth. Vamos a volver al libro de Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome En los días en que juzgaban los jueces hubo hambre na terra. en la tierra. E fome para essa nação de Israel está representada nessas três coisas. Y hambre para la nación de Israel está representado en estas tres cosas. Muito interessante, não é? Muy interesante, ¿no? O que é fome para eles? ¿Qué es el hambre para É ellos? não ter vinho, Es no tener vino, não ter azeite no tener e aceite não ter pão. y no tener pan.
Pense na realidade da igreja. Piensa en la realidad de la O que iglesia. é fome para a igreja hoje? ¿Qué es hambre para la iglesia Se hoy? estamos afastados, distraídos do Senhor, Si estamos apartados, distraídos del Señor, e no contexto mais geral ainda, em apostasia, y en el contexto más general, si estamos en o apostasía, que é que nós perdemos? ¿qué es lo que perdemos? O gozo, El gozo ou a alegria. o la alegría. O que mais que nós perdemos? ¿Qué más perdemos? O brilho no rosto. El brillo en el rostro. Como nós citamos esses contextos, infelizmente, tão degradados. Como citamos en esos contextos desgraciadamente tan O degradados, que brilha no rosto não é o testemunho do Senhor, lo que brilla en el rostro no es el testimonio del Señor, são outras coisas. son otras cosas. E também não há vigor espiritual. Y tampoco hay vigor espiritual. Ou, se você quiser, poder. O si quieres decirlo de otra manera, poder Não há. no hay. Por quê? ¿Por qué? Apostasia. Apostasía. Distração de Cristo. Distracción de Cristo. Nos dias que julgavam juízes, houve fome. En los días que juzgaban los jueces hubo hambre. Agora, mais impressionante ainda. Ahora, más impresionante Vamos aún. continuar lendo o livro de Ruth. Vamos a continuar leyendo en el libro de Ruth, Ruth, capítulo 1. capítulo 1. E um homem de Belém de Judá. Sequência do versículo 1. Um homem de Belém de Judá. Continuamos la secuencia en el versículo 1. Entonces, un hombre de Belén de Judá, Sabe o que significa Belém? ¿sabe lo que significa Belén? A casa do pão. La casa del pan. Ou seja, O sea, na casa do pão não havia pão. en la casa del pan no había pan. Nos dias em que julgavam os juízes, na casa do pão não havia pão. En los días en los que juzgaban los jueces, en la casa del pan no había pan. E por quê? ¿Y por qué? O que nós vimos no livro de Juízes? ¿Qué hemos visto en el libro de jueces? Apostasia. Apostasía. Como que o Senhor então iria trazer o seu povo de volta para ele? Cómo el Señor iba a traer a su pueblo de vuelta a él. Veja a bondade do Senhor. Mira la bondad del Señor. Como ele vai atrair de novo o coração dele? ¿Cómo va a traer de nuevo su corazón? Ele retira o vinho, o azeite e o pão. Él retira el vino, el aceite y el pan. Vamos pensar espiritualmente Vamos a pensar espiritualmente para a realidade da igreja. para la realidad de la Como iglesia. é que o Senhor irá atrair o seu povo de volta para ele mesmo? Cómo el Señor va a traer a su pueblo de vuelta a sí mismo. Não é dando a eles mais gozo, No es dándoles más gozo, é retirando-lhes o gozo es retirándoles el gozo e a alegria. y la alegría. Como que ele vai atrair o seu povo? ¿Cómo va a atraer a su pueblo? Retirando o azeite. Retirando el aceite. E como mais? ¿Y cómo más? Retirando as forças, Retirando las fuerzas, o vigor. el vigor. Então seu povo irá se prostrar diante dele Entonces su pueblo se postrará delante de él e vai dizer: Senhor, nós te abandonamos. y va a decir, Señor, nosotros te Nós abandonamos. perdemos o primeiro amor. Nosotros perdimos el primer amor. Nós trocamos o Senhor por muitos deuses. Nosotros cambiamos al Señor por muchos Nós estamos nos dioses. prostituindo espiritualmente. Nosotros nos estamos prostituyendo espiritualmente. Ah, meus amados irmãos. Ay, mis amados hermanos. O profeta Oséias, mais uma vez. El profeta Oseas, una vez E más, agora no capítulo 2. y ahora en el capítulo 2, Ele abre sua boca para aquele povo, él abre su boca para aquel em pueblo, nome do Senhor. en el nombre del E Señor, ele diz assim: y le dice así, o Senhor falando el Señor pela hablando boca de Oséias: por la boca de Oseas, eu me retirarei yo me retiraré, e eu levarei a minha noiva para o deserto. llevaré a mi novia al Isso não é desierto. um lugar comum para uma, isso não é um lugar normal para uma noiva. Ese no es un lugar normal para una Segundo o novia. livro de Cantares, a noiva deve ir para os jardins. Según el libro de Cantares, la novia tenía que ir a los jardines. São tantos jardins naquele livro de amor, Son não é? tantos jardines en aquel libro de amor. Mas no livro de Oséias, o profeta diz: eu levarei minha noiva para o deserto, Pero en el libro del profeta Oseas dice, yo llevaré a mi novia al desierto, onde não há nada. donde no hay nada. Nada para que ela se distraia. Nada para que ella se Não há distraiga. pão, não há vinho, não há azeite, não há nada. No hay pan, vino, aceite, no hay nada. E o profeta Oséias continua assim: Y el profeta Oseas continúa e así. eu lhe falarei ao coração. Y yo le hablaré al corazón. O que é necessário para que o Senhor alcance novamente os nossos corações? ¿Qué es necesario para que el Señor alcance nuevamente nuestros corazones? Nos levar para o deserto. Llevarnos al desierto. Por que o Senhor levou o seu povo ao deserto quando foi tirado do Egito? ¿Por qué el Señor llevó a su pueblo al desierto cuando fue sacado de Egipto? Para lhes falar ao coração. Para hablarles al E corazón. o Senhor lhes falou ao coração. Y el Señor les habló al corazón. Mas eles resistiram à palavra do Senhor, Pero ellos resistieron la palabra del a Señor. ponto de levantarem um Deus estranho, Hasta el punto de levantar un Dios extraño. até mesmo um bezerro de ouro. Hasta un becerro de oro. E se lembrando do Egito, Y acordándose de Egipto, temos saudades do Egito, tenemos nostalgia de Egipto. dos seus alhos, seus cebolas, Sus seus ajos, pepinos, sus cebollas, sus pepinos. e os seus cadáveres se
prostrados no deserto. y sus cadáveres quedaron tendidos en el desierto. Então, meus irmãos, fome na casa do pão, a falta de pão na casa do pão é misericórdia do Senhor. Entonces, hambre en la casa del pan es misericordia del Ele Señor. está buscando atrair seu povo de volta para ele. Él está buscando atraer a su pueblo de vuelta a sí mismo. Mas então a sequência da história é assim. Pero entonces la secuencia de la historia es así. Saiu um homem de Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe. Entonces un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab. Então, primeiro, Entonces, primero, a fome era um sinal de que esse povo estava separado de Deus. el hambre era una señal de que ese pueblo estaba separado de Dios. Já falamos isso. Ya hablamos de Esse eso. povo deixou a sua ocupação central, Ese pueblo dejó su ocupación que era central, o seu Deus. que era su Dios, Viver para o seu Deus. vivir para su Dios, Ouvir o seu Deus. oír a su Dios, Cultuar o seu Deus. rendir culto a su Dios, Viver com o seu Deus. vivir con su Dios. Mas eles se separaram do seu Deus. Pero ellos se separaron de su Dios, Porque são os dias dos juízes, como estamos vendo. porque son los días de los jueces, como Aí hemos visto. viveu Ruth e todos os que são citados aqui no capítulo 1. Ahí vivió Ruth y todos los que son citados en este capítulo 1. Então, a fome produzida nessa terra era um teste. Entonces, el hambre producida en esta tierra era una prueba. Por que uma prova? ¿Por qué una prueba? Para que então o coração deles se voltasse para o Senhor. Para que entonces su corazón, el corazón de ellos, se volviese al Señor. Vamos seguir com esses versos. Vamos a seguir con esos versículos. Um homem então saiu para habitar na terra de Moabe. Un hombre fue a vivir en los campos de Moab. Já falamos no início. Moabe, na Bíblia, no Velho Testamento, é uma figura da carne. Ya lo hemos dicho antes, Moab en la Biblia es una figura de la carne, Claramente. claramente. Jeremias 48 diz assim: Jeremías 48 dice así: